O selamento final. A Bíblia usa a expressão selamento para falar daqueles que são distinguidos como servindo ao Senhor. E nós vamos ver no estudo de hoje, de que de fato nós temos 2 selamentos na Bíblia, e eles acontecerão nesse momento do tempo do fim, de forma ao mesmo tempo. Vamos começar o nosso estudo com o livro do Apocalipse, no capítulo 7 e no verso 1. Aqui em Apocalipse capítulo 7, nós costumamos chamar esse capítulo, Apocalipse capítulo 7, de um capítulo parentético. E usamos essa expressão porque ele é como se fosse um parênteses entre 2 capítulos, justamente entre o 6 e o 8. No capítulo 6 de Apocalipse, você tem a abertura do 6º selo, a partir do versículo 12. No capítulo 8 de Apocalipse, você tem a abertura do 7º selo. E entre a abertura do 6º e do 7º selo, você tem o capítulo 7. E o capítulo 7, ele está aí para responder uma pergunta que foi formulada no capítulo 6. O capítulo 6, verso 17, termina com a seguinte pergunta: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui está falando a respeito da volta de Cristo à terra, e diante de todos os eventos testemunhados na abertura do 6º selo, quem é que pode suster-se? Resposta: os selados do capítulo 7. E o capítulo 7 começa assim: depois disso, vi 4 anjos, descreveu João, em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A visão que João teve é uma visão de 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Aqui há uma alusão aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. E esses anjos impedem que esses ventos soprem sobre a terra. Mas o que significam esses ventos em profecia? Ao olharmos para o profeta Jeremias, nós descobrimos, e no capítulo 4, Jeremias escreveu: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para alimpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. A linguagem é clara. Jeremias está antevendo a chegada do rei Nabucodonosor, quando o povo de Israel seria escravizado por 70 anos, o que ele vai informar no capítulo 25, versos 11 e 12. E então é comparado o exército de Babilônia, do rei Nabucodonosor, a ventos que sopram sobre a terra. Então esses anjos estão impedindo que aconteça uma 3ª guerra mundial, que o mundo se autodestrua. E eles vão estar segurando os ventos até quando? Os versículos 2 e 3 nos ajudam. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Quem é esse outro anjo que sobe? É o próprio Cristo. É ele que tem o selo. É ele que sobe do nascente do sol. Esta expressão do anjo que vem do nascente do sol, que vem do oriente, é aplicada na profecia bíblica a Ciro, que veio do oriente para libertar seu povo. E Ciro na profecia é um tipo de Cristo. Isaías 45 diz isso. Então Ciro é um tipo de Cristo, e assim como Ciro veio do oriente, esse anjo vem do oriente, ele tem o selo, ele é o próprio Cristo, que vem para selar seu povo. E ele vai clamar em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores,
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aqui então você tem a expressão selamento. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E então o Apocalipse lista agora as 12 tribos, e cada tribo teve 12.000 selados. 12 vezes 12.000, 144.000. Quem são os 144.000? Não é o tema do assunto de hoje, mas o grupo de selados se chama 144.000. Não vou entrar em mais detalhes, mas vou dar umas breves informações. A primeira é que esse grupo, ele recebe o selo de Deus, que é o assunto que vamos nos ater agora. Uma segunda característica dos 144.000 é que eles passarão pela grande tribulação. Isso quer dizer que se todos nós que aqui estamos permanecermos vivos e formos salvos, nós passaremos pela grande tribulação e pertenceremos aos 144.000. Uma terceira característica dos 144.000 é que eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles entenderam a experiência da justificação pela fé. Eles entenderam como Deus salva. Eles tiveram uma rica experiência com Deus. Então eles recebem o selo de Deus. Selo tem várias atribuições, mas eu queria destacar duas. Na Bíblia, o selo serve para ser um emblema de proteção, um sinal de proteção e também de propriedade. Vamos entender primeiro como um selo funciona como proteção. A visão do selamento de Apocalipse capítulo 7, ela tem o seu fundamento em Ezequiel capítulo 9. Em Ezequiel capítulo 9 há uma primeira visão de selamento, e no verso 4 é dito assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então Deus dá uma ordem para que um anjo passe por meio de Jerusalém e cele aqueles que estão clamando pelas misérias da cidade. O versículo 5 e 6 diz: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, após o anjo concluir o seu selamento, outros seres são enviados. Com que função? Sem que vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai. Matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, em Ezequiel capítulo 9, há uma visão de selamento. Um primeiro ser sela os justos, e outros seres vêm após este, com a ordem de matar todos os que não possuem o selo. A visão de Ezequiel 9 não se cumpriu literalmente. Essa é uma visão profética, e ela se aplica ao tempo do fim, quando o selo de Deus será a única coisa que vai guardar os seus filhos dos juízos finais que serão derramados sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 2, você tem ali uma descrição das 7 pragas que serão derramadas sobre o planeta Terra. Esses 7 juízos de Deus serão derramados sem misericórdia. Por que sem misericórdia? Porque Cristo não mais estará no santuário celestial. Não mais haverá mediação. Não mais haverá possibilidade de arrependimento, de salvação. E com esses juízos, diz o Apocalipse, consuma-se a ira de Deus. E a única forma de escapar das pragas é recebendo o selo de Deus, que de acordo com a visão de Ezequiel 9, é um sinal de proteção. Mas o selo também significa propriedade. Ele é posto sobre uma pessoa para identificar a quem ela pertence. Olha o que diz Apocalipse 14:1, falando dos 144.000. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai.
É claro que esse não é um sinal visível, mas o ter o selo de Deus na fronte significa que este pertence ao povo de Deus. E os anjos saberão quem tem o selo. E quando as pragas forem derramadas, os que tiverem o selo de Deus serão poupados. Quem não tiver, receberá as pragas, sem mescla de misericórdia, e depois será destruído. Então temos que responder a pergunta agora: se a única forma de escapar aos juízos divinos e à condenação eterna é ter o selo, é ser selado, o que é o selo de Deus? Como é que é esse processo de selamento? Para isso temos que voltar para a Bíblia. Os selos antigos, eles possuíam 3 elementos claros: o nome do governante, o cargo ou a função que ele exercia e a jurisdição ou o seu domínio. Isso acontece até hoje em selos modernos. Você tem esses 3 elementos. Olhando para a Bíblia, aonde nós encontramos esses 3 elementos? Nós encontramos no 4º mandamento da lei de Deus. E Êxodo 20, versos 8 a 11 diz assim: lembra-te do dia de sábado. Interessante, né? Nós chamamos o 4º mandamento, o sábado, de um mandamento esquecido. E Deus já antevia: lembra-te, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui está o nome do proprietário do selo, o Senhor Deus. E aqui está a sua função: Ele é o Criador, Ele fez. E qual é a sua jurisdição? Céus, terra, mar e tudo o que neles há. E o mandamento termina: e descansou por isso o Senhor e abençoou o dia de sábado e o santificou. No 4º mandamento, nós encontramos os elementos de um selo. E o profeta Ezequiel concorda com essa ideia, quando ele diz: também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no versículo 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O que é o sábado? É um sinal, é um descanso físico, é um descanso espiritual, é um memorial de nossas origens. Nós viemos das mãos de Deus e um dia para ela voltaremos. A maior bênção que a comunidade adventista tem para oferecer é a clara explicação desse 4º mandamento, porque o sábado nos abençoa de forma especial, não apenas por um dia que se separa para a comunhão com Deus, mas um dia contra o estresse, um dia para a família, um dia para o descanso espiritual, para o descanso físico, um dia para se atender ao próximo. O sábado tem um sentido especial e, sobretudo, um dia de lembrarmos de onde nós viemos. Por que esse 4º mandamento da lei de Deus é tão atacado? Simples, porque ele aponta Deus como Criador, como o único ser digno de ser adorado. E como o diabo sempre quis ser adorado, isso desde sua rebelião no céu, quando ele disse, de acordo com a visão profética de Isaías e Ezequiel: subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele se aproxima de Cristo no deserto e desafia: se tu és o Filho de Deus, prostre-se e adore-me. A sede do diabo é de ser adorado. E quando há na lei um mandamento que leva a adorar a Deus, isso deixa furioso. E é por isso que ele ataca tanto o sábado. E você que está nos assistindo vai perceber justamente isso, que até hoje de púlpitos de igreja se defendem a nulidade do sábado, a exclusão desse mandamento. Mas a Bíblia é muito clara, e Cristo disse isso em Mateus 5, 17 e 18: não penseis que eu vim mudar a lei,
eu vim cumprir. Jesus não mudou o quarto mandamento. Jesus obedeceu a este mandamento como aos outros. Esse mandamento não foi cancelado na cruz. Não tem autoridade humana para mudá-lo. E eu gosto muito da expressão que um dia escreveu um dos pioneiros do movimento adventista, Uriah Smith. E ele disse claramente que se alguém quer mudar o sábado na lei de Deus, ele deve ascender aos céus. Ele deve ir lá no santuário celestial, passar por entre querubins e serafins, entrar no santo, depois ir para o santíssimo, arrancar a tampa da arca e com seu pretenso dedo mudar a lei de Deus. Se o ser humano for possível fazer isso, a lei pode ser mudada. Como não pode, é porque a lei não pode ser mudada. Então o selo de Deus aí está. Agora é claro que o selo de Deus não é só o sábado. Por que não? Olha o que diz Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Ele continua no verso 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Na realidade, nós sempre comparamos a lei de Deus com uma corrente. Se você quebra um mandamento, um elo, a corrente foi quebrada. Isso quer dizer que ter o selo de Deus é ter uma vida em consonância, em obediência à lei de Deus. Mas pastor, por quê? Porque a lei nos salva? Claro que não. A lei não salva. Vá você aqui para Efésios capítulo 2. Olha que texto maravilhoso do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, no versículo 8. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos é pela graça. Agora, pastor, se somos salvos pela graça, qual é o papel da obediência? Ela simplesmente mostra que nós estamos salvos. Então, nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos para obedecer. Essa é a grande diferença. Então, quando a obediência é fruto de um relacionamento com Cristo, quando guardamos os mandamentos como resultado de nossa comunhão com Ele, nós estamos perfeitamente alinhados com o propósito da Bíblia. Agora, se eu procuro nas minhas próprias forças obedecer, esperando com isso me tornar aceitável a Deus, eu estou tentando o impossível, porque não pode, não é possível obedecer essa lei senão através de Cristo. Mas a Bíblia tem mais um último detalhe. Como eu disse no início, nós teremos 2 selamentos nesse tempo final. E se por um lado Deus está selando o seu povo, está colocando o seu selo de aprovação sobre eles, o diabo, que procura ser um especialista em contrafações, ele também está divulgando o seu selo. O diabo também tem um selo. E olha o que nos adverte Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se no capítulo 7 nós temos o selo de Deus, no capítulo 13 você tem o selo da besta. E isso nos leva a uma conclusão: todo ser humano vai receber um selo nesse tempo do fim. Todo ser humano será selado para que fique claro a quem ele pertence.
E não existe um meio termo. Não existe a possibilidade de avançarmos na história sem passar por esse selamento. Então eu e você, que somos criaturas livres, que Deus dotou de livre-arbítrio, que podemos escolher, você tem que escolher qual selo você quer receber. Ah, pastor, eu não quero nenhum dos dois. Impossível. Você tem que optar. Você tem que escolher um deles. Agora, se o selo de Deus é o sábado e por extensão a lei, o que será o selo da besta? Será aquilo que este poder colocará em lugar do sábado. E historicamente, o que foi colocado em lugar do sábado? O domingo, a santificação do primeiro dia da semana. Desde os primeiros séculos da igreja cristã, o diabo tem trabalhado para trazer um significado maior a este dia, em detrimento do quarto mandamento. E ele começou até usando o próprio imperador romano, Constantino, que é o autor do primeiro decreto dominical da história, lá no dia 7 de março de 321. E ele, ao longo de toda a história, vai trazendo exaltação para o primeiro dia da semana em detrimento do quarto. E é assim que o diabo tem conseguido sucesso em anular o quarto mandamento da lei de Deus e pregar o domingo como um dia sagrado. Amigo, domingo nunca foi sagrado. Mas pastor, o domingo não é um bom dia? Claro que é, como qualquer dia da semana. Deus não criou nada ruim, mas nenhum dia é santo na Bíblia a não ser o sábado. Em Salvador, na Bahia, uma senhora de uma denominação dominical começou a estudar a Bíblia com os adventistas. E quando ela descobriu que o sábado é o quarto mandamento, o sinal entre Deus e seu povo, ela teve o desejo de ser selada e começar a respeitar esse dia como pede o mandamento. E algumas irmãs da sua igreja dominical foram à casa dela para dissuadi-la da ideia, usando argumentos de que o sábado foi cancelado na cruz, de que não tem mais validade, que agora nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei, que Jesus aboliu o sábado, argumentos assim que vocês já conhecem. Ela, sem estar convencida de tudo que foi falado, porque nenhum texto bíblico foi mostrado, ela então desafiou essas irmãs e disse o seguinte: vamos fazer uma coisa? Vamos nos colocar agora todas de joelhos aqui em casa e nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele então nos ajude a desvendar esse ponto e vamos abrir a Bíblia de forma aleatória e deixar que Deus fale. Vamos? As irmãs concordaram e elas oraram. E quando esta senhora, membro de uma igreja dominical, que estava descobrindo as verdades da Bíblia, pegou sua Bíblia e de forma aleatória abriu. Ela abriu no livro de Esdras, aonde no 6º dia foi ordenado que as portas de Jerusalém fossem fechadas, para que não houvesse comércio no dia de sábado. E depois de ler o texto, ela se voltou para as irmãs e disse: vocês entenderam agora como Deus quer nos falar? E uma das irmãs disse simplesmente assim: foi coincidência. Coincidência você ter aberto a Bíblia nesse texto? E ela, com uma fé muito genuína e pura, disse assim: pois o Deus que eu sirvo não é de coincidências. Nós vamos orar de novo e nós vamos tornar a abrir a Bíblia para ver se é coincidência. E elas se colocaram de joelhos. Ela tornou a orar. Quando ela se levantou de novo, ela abriu sua Bíblia mais uma vez e caiu no profeta Isaías, dizendo que no novo céu e na nova terra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim. As irmãs, em silêncio, tiveram que reconhecer que Deus estava falando. E ela tomou sua decisão e foi batizada na igreja adventista. Porque é assim que Deus conduz
os seus filhos sinceros. Qual a importância dessa mensagem para nós hoje? Porque nós precisamos viver a essência do sábado. Não só do sábado, como dos outros mandamentos. Mas ao vivermos a essência desse mandamento, do descanso espiritual, físico, nós estamos buscando nos conectar ou reconectar com aquele que é o nosso Criador. E nesses dias finais, todos nós receberemos um selo. Para qual selo você está se preparando? Quando eu tinha 13 anos, me apresentaram uma mensagem do sábado. Eu busquei a minha professora de catecismo e disse para ela: olha o que me ensinaram aqui na Bíblia, olha os textos que me mostraram. E a minha professora de catecismo disse: se você quiser seguir a Bíblia, de fato é o sábado. E eu disse: mas por que nós não seguimos? Porque a igreja entende que não é o sábado. Eu disse: mas então eu não quero mais deixar de guardar aquilo que é mandamento. E a próxima pessoa que eu procurei foi o meu patrão, porque com 13 anos eu já trabalhava numa oficina de carros. Eu era lanterneiro já com 13 anos. Eu desamassava os carros, trocava peças. E eu disse para o meu patrão: a partir do próximo sábado eu não mais venho para a oficina, porque agora eu entendi que esse é o mandamento e quero guardá-lo. O meu patrão disse assim: o sábado é o dia que mais tem carro nessa oficina. Todo mundo vem para cá para consertar os seus detalhes que faltam no carro no sábado. E você não vai vir? Então você não precisa vir mais. Eu disse: está bem, então não venho mais. E eu não voltei mais para a oficina. A minha fé juvenil, eu coloquei minha vida nas mãos do Senhor. Eu fiquei uma semana desempregado. Passado uma semana, foi um senhor lá em casa, dono de um comércio de verduras, e disse assim: você quer trabalhar comigo? Porque eu sei que você trabalhava na oficina e você foi mandado embora. Eu disse: eu posso, mas eu não trabalho no sábado. Ele disse: não tem problema, você então cuida no domingo, que aí eu vou folgar no domingo e você cuida do comércio. Eu disse: está bem. E então ele trabalhava no sábado e eu trabalhava no domingo. Só que o salário que ele me ofereceu era melhor que o salário da oficina, porque eu ia lidar com dinheiro. E eu comecei a trabalhar agora num comércio de verduras, ganhando mais que eu ganhava na oficina. E eu estava muito feliz. Passaram-se 2 meses. E quem é que foi no comércio? O meu ex-patrão da oficina, para dizer que eu voltasse para a oficina. E por que ele queria que eu voltasse? Porque eu tinha 13 anos, trabalhava como um funcionário, como um profissional, mas ganhava como criança. E eu perguntei para ele: mas e o sábado? Não, eu vou dar para você o sábado livre. Eu disse: eu volto, mas o meu salário não é mais o mesmo. Ele disse: quanto você quer? Eu pedi o dobro do que eu ganhava no comércio. Eu disse: eu quero isso. Ele disse: pode voltar. E ele dobrou o meu salário, eu voltei e continuei com ele ainda mais 3 anos, até que eu saí para a comportagem. Para alguns, a experiência será assim. E eu entendo que para um garoto de 13 anos que não tem família para sustentar, é muito simples dizer, porque se não tiver o dinheiro no final do mês, o pai vai estar ali, a mãe vai estar. Agora, para você que é chefe de família, para você que é empregado, para você que depende do salário para sustentar-se e sustentar a família, este é um ponto de fé. Mas Deus olha para cada caso e Ele não vai deixar que nada falte para você. Alguns serão mais provados, outros menos, mas todos nós temos que ser fiéis a esse Deus, porque se você não escolher ser fiel, você não vai ter o selo dele. E aqueles que não receberem o selo de Deus, automaticamente receberão o selo da besta. É uma questão de escolha. Alguém vai forçar você a fechar o teu comércio no sábado?
a não ir trabalhar no sábado, ninguém vai forçar você. A igreja só está aqui para te ajudar, para dar a orientação que você precisa e para dizer para você que o Deus que sempre cuidou de seus filhos em toda a história vai cuidar de você quando você escolher ser fiel. Eu não sei se alguém está sendo provado com relação a este quarto mandamento hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus é fiel e nunca deixará que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele vai dar o livramento. Você pode confiar que Deus será fiel. Agora você quer experimentar a verdadeira bênção do sábado? Você quer confiar sua vida a Deus, para que pela graça de Cristo receba o selo da aprovação divina e esteja guardado e protegido dos eventos finais? Você pode, basta você dizer sim. Eu e você podemos dizer sim a Deus e recebermos esse selo. O selamento, ora, está acontecendo. E quando o último sincero for selado, os ventos serão soltos. E quando os ventos forem soltos, se abaterá sobre a humanidade um tempo de crise jamais testemunhado. Mas nós não precisamos temer, porque nesse exato momento, Deus está estendendo uma cobertura sobre os seus filhos, para protegê-los desse tempo de prova. Nós vamos ter uma música agora. E eu queria que você pensasse: será que mesmo eu sendo adventista, tenho sido fiel a Deus, na obediência aos mandamentos e ao sábado? Tenho eu seguido as orientações que essa igreja dá, com relação ao preparo para o sábado? Tenho eu buscado respeitar os mandamentos do Senhor? E lembre-se, a verdadeira obediência, ela nunca é um caminho para a salvação, nunca é um caminho para o céu, mas ela é fruto, ela é resultado de um relacionamento com o Senhor Jesus. A mensagem que pregamos nessa manhã não é diferente da mensagem que estamos pregando na Novo Tempo, mas todos nós lá estamos cientes do trabalho que a gente faz. Eu vejo aqui o Leandro Quadros, que apresenta também na Novo Tempo, o Tito Rocha, que apresenta, talvez outros que eu não esteja vendo aí. A gente sabe que vai chegar o tempo onde nós vamos ser buscados pela pregação que nós fazemos. Não pensem vocês que nós somos inocentes com relação a isso. É muito fácil estar hoje na frente de um canal falando e as coisas estão normais. Eu acordo todo dia, Maria, pego o meu carro, vou trabalhar e volto. Mas você sabe, né, Tito, que vai chegar um momento que nós vamos ter que dar conta disso, né? Que nós pregamos. Nós seremos os primeiros a serem buscados. Nós estamos cientes disso. E o desejo nosso é que a igreja também esteja ciente. Porque todos nós seremos buscados pessoalmente. E vamos ter que dar razão da nossa fé. É nisso que você acredita? Que preço você está disposto a pagar para ficar fiel? Sabemos que nossas instituições serão tomadas. E quando não houver mais, pastor, a obra para cuidar de nós, nós temos que estar habituados a ser cuidados por Deus. O mesmo acontece com você, com a sua família. O que não pode é nós deixarmos de confiar no Senhor e ser leais a Ele e começarmos a receber um outro tipo de selo que vai nos levar à perdição. É isso que não pode. Por isso Deus está trabalhando com cada um de nós individualmente. Para quê?
para que nós cresçamos em nossa experiência com Deus. Porque o tempo vai chegar onde cada um vai ter que ficar de pé pelaquilo que crê. E como os nossos heróis do passado, nós vamos ser provados. E se nós não buscarmos agora, em tempo de liberdade, em tempo de bonança, uma experiência com o Senhor que ora não temos, será muito mais difícil naquele tempo de prova. Por isso eu motivo você a cada dia mais buscar o contato com esse livro, com a palavra de Deus, e a se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele nos cele com o selo da sua aprovação, e que independente da história, das circunstâncias, do que vem pela frente, nós estejamos firmes nas mãos do Senhor. Fica de pé, vamos orar. Pai querido, nosso Pai de amor, muito obrigado, porque a luz da Tua palavra brilha sobre nós nesta hora, e nós temos a plena convicção de que o Senhor está conduzindo o Teu povo aos portais da Canaã celeste. Nós queremos fazer parte desse povo, nós queremos receber o selo da aprovação, o selo de pertencimento, para que sejamos guardados e protegidos nesse tempo final. Abençoe a todos nós reunidos aqui nesta igreja. Abençoe a todos os amigos e amigas que agora nos assistem pela internet. Que o Teu Espírito conclua em nossa vida a obra que um dia começou. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.